Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um barradinho simples, aqui nesse pano que tem 50 por 70, ele já está cortado, e a gente vai aproveitar retalhinhos de tecido para estar fazendo o barradinho bem simples. Para você que nunca fez, olha, eu vou juntando os retalhinhos de tecido nas caixinhas, às vezes eu junto tudo, às vezes eu ponho em plastiquinho, separo por cor, eu tenho vários retalhinhos guardados para a gente fazer esse tipo de trabalhinho. Então essa é uma dica, não jogue retalhinhos fora. Nesse caso aqui eu cortei as faixinhas e fui costurando uma do lado da outra com a distância de um pé de máquina. E quando você vê no detalhe, você observa que não são da mesma largura. Eu tenho faixinhas de 4, de 3, de 2. E o legal é isso, você reaproveita tudo e coloca no barrado do seu pano. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a bainha do nosso pano. Esse pano não é embainhado, a gente compra ele por metro e faz duas dobrinhas de aproximadamente um pé de máquina ou no máximo 1 centímetro. A gente faz duas dobras, ajeita bem com a ponta dos dedos e vai costurando na beiradinha. No caso eu vou fazer pontos de zigue-zague para ficar bem presinho, mas você pode fazer ponto reto da sua máquina. Para quem não faz bainha, eu tenho outros vídeos aqui no canal, onde eu ensino com mais detalhes, onde você alfineta e faz mais devagar. Para você que já sabe, é só fazer as dobras nas laterais e costurar dessa forma como eu estou fazendo no vídeo. Ajeito bem. Aqui eu não precisei alfinetar porque eu já tenho uma certa prática e vou costurando devagar na beiradinha das duas dobras com ponto zigue-zague. Eu vou parando, vou ajeitando a dobra dessa forma e vou costurando até o finalzinho da lateral do meu paninho. Cheguei no finalzinho, ajeito bem para ficar tudo certinho, senão a dobra sai para fora. Faço um retrocesso, a minha máquina já corta a linha e eu viro o pano para fazer exatamente o mesmo do outro lado. Faço as duas dobras bem certinho. Conforme você vai fazendo, você vai adquirindo prática e não precisa mais alfinetar. Posiciono novamente e inicio fazendo o zigue-zague do outro lado do pano, a outra bainha. Agora, em uma das partes do pano, no caso a parte de cima, eu vou fazer também uma bainha, dobrando duas vezes e fazendo a mesma coisa que eu fiz nas laterais. Feito isso, o cantinho se encontra e eu vou fazer então a parte do barrado. Estou mostrando para vocês aqui a parte de cima, a parte da lateral. E na outra parte que a gente não fez a bainha é que vai colocar o barradinho. Eu vou pegar o avesso do pano, que agora a gente já sabe onde é o avesso, olhando na bainha que a gente acabou de fazer. E vou posicionar o barradinho no avesso do pano, o direito das faixinhas do barradinho, virado para baixo, no avesso do pano. Notem que eu estou deixando espaço assim a mais nas laterais para depois a gente fazer um acabamento com folga. E vou passar uma costura de um pé de máquina lá na beiradinha. Alfineto bem, deixando tudo bem rentinho para a costura depois não sair do lugar.
Então, depois que eu costurei o barradinho, eu vou acertar, vou refilar, porque algumas faixas estavam mais estreitas, né? E eu tenho que deixar esse barradinho reto para ficar um trabalho bonito. Lembrando que você pode fazer um barrado mais largo, com faixas maiores, mas independente da largura do barrado, você faz esse acerto no final para poder ter uma peça bem acabada. Eu deixei nas laterais cerca de 1,5 cm a 2 cm para virar depois. E na parte de baixo, utilizando a régua aqui do patchwork, a gente vai fazer um barrado então de 5 centímetros e eu vou dar uma refiladinha para ficar bem certinho. Feito isso, já está tudo certinho, ficou bem retinho. A gente vai fazer a virada para o lado certo, onde vai ficar mostrando o barrado, que é o lado direito do nosso pano. Ajeito bem, se precisar dar uma passadinha no ferro. E na beiradinha eu faço uma dobra, que é um outro jeito de fazer o acabamento. Faço uma dobra, vinco, ajeito bem essa dobra para não ficar torto, né? Usando a direção da própria lateral do pano. E vou alfinetar, marcando bem essa lateral. E depois desse acabamento a gente vai fazer com os pontos invisíveis. Alfineto bem e deixo tudo bem certinho só para a gente costurar depois. Estou fazendo a mesma coisa do outro lado, ajeitando bem e virando. Essa parte que está aberta, a gente ajeita bem com o alfinete, para não ficar torto. E vai ficar desse jeito. Tudo alfinetado, se precisar passa de novo, antes de costurar o fim do trabalho. Eu optei por colocar nessa parte a cianinha. Eu estou utilizando a cianinha mais larga, mas você também, se tiver um outro acabamento aí, pode utilizar, desde que combine com o seu trabalho. Você pode utilizar para fazer aí um ornamento no seu trabalho. No caso, como eu não fiz acabamento na parte de cima do barrado, eu já vou costurar a cianinha por cima e já vai ficar a cianinha aplicada e o acabamento tudo junto numa costura só. Lembrando que eu vou trocar a linha de cima para a cor da cianinha, né? No caso vermelho, e a linha da bobina vai ficar na cor do pano mesmo. Feita essa costura, agora a gente vai fazer o acabamento na lateral com o pontinho invisível, tá? A gente vai fazer pontos à mão. Se você quiser fazer ponto à máquina, você pode fazer o ponto reto, mas nesse caso, como eu quero que fique um acabamento mais delicado, eu vou fazer o ponto invisível com a própria linha de costura que eu utilizei da cor do pano, uma agulha de costura. Faço aqui um nozinho na ponta, puxo o fio e o nozinho vai ficar bem na ponta para a gente poder começar a fazer o ponto invisível. Para isso a gente vai colocar a agulha por dentro, dando um pontinho por dentro entre as duas partes e vai esconder o nozinho lá dentro. Esconde o nozinho e agora vai dar pequenos pontos de um lado, do outro, na mesma direção. Vai saindo na mesma direção do ponto da frente. E assim sucessivamente. Você vai dando um pontinho de um lado, volta na mesma direção na outra parte, faz um outro pontinho. E assim você vai fazendo um acabamento invisível. Dessa forma. Chegando no final, a gente vai fazer um ou dois nozinhos de arremate, bem ali no cantinho, e vai finalizar colocando o fio por dentro da bainha, bem em outra direção do trabalho. E aí fica tudo finalizado e não dá nem para perceber o ponto invisível. A gente coloca e arremata dessa forma como você está vendo no vídeo. Eu faço a mesma coisa do outro lado, tá?
Pronto, o barradinho já está finalizado, ficou uma gracinha, muito colorido. E o acabamento com ponto invisível ficou bem delicado. Bem, pessoal, vocês estão vendo aqui na mesa um pedaço de um bolso de uma calça jeans e o restinho dos tecidinhos que a gente usou, as faixinhas para emendar e fazer o barrado. O que sobrou, eu vou fazer um complemento para essa peça, né, para esse pano, que vai ser um pegador de panela, que é muito útil na cozinha, aproveitando então o bolso da calça jeans e as faixinhas. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!